Estamos de volta com o vídeo dessa semana. Eu pensei bastante em vocês, pais, essa semana, porque já faz mais de 30 dias que nós estamos em quarentena. E eu imagino que não deve estar sendo nada fácil para vocês, porque os filhos em casa, em tempo integral, quebra de rotina, muitos de vocês trabalhando em casa também. Então, esse isolamento e distanciamento social tem sido uma experiência única. Nunca vivemos isso. E esse impacto está sendo um pouco dramático, né? É como se a vida estivesse em suspenso, né? Parada. Isso traz, assim, um sentimento que não pode ser bom, né, para você. E aí eu fiquei pensando, como é que será que os nossos pequenos, né, os seus pequenos estão vivendo, vendo e vivenciando tudo isso, né? Deve estar sendo, assim, um desafio para vocês, né? Isso envolve o cognitivo e as emoções deles, né? Então, pais, fiquem atentos, tenham sensibilidade, né? Porque quando a criança entende o que está acontecendo, ela tem mais recursos para lidar com os sentimentos e as emoções. E até dependendo da faixa etária, né? As que entenderem, compreenderem melhor, vão acabar ajudando, porque vão estar conseguindo se cuidar, né? Gostaria que vocês ficassem atentos, né, assim, o que ela está desenhando. Ela pode estar passando uma informação, o que ela está desenhando, o que ela está falando com os familiares. É sempre uma postura de acolhimento em relação a vocês, em relação a elas, né? E sempre dizendo a verdade, porque nós não sabemos por quanto tempo nós vamos vivenciar essa situação, né? Então, assim, outra coisa que eu gostaria, assim, de dizer para vocês tomarem cuidado, né? O que está entrando de informações na casa de vocês através da TV, né? Porque os noticiários, eles tendem se a gente não tiver um equilíbrio para filtrar direitinho as informações, a gente acaba entrando numa situação de pânico mesmo, né? Então, assim, que vocês fiquem bastante atentos ao seu comportamento em relação a essas informações que vocês estão recebendo e que postura vocês estão tendo em relação a isso, né? Se estão conseguindo ter o controle emocional, de não ficar muito ansioso, porque a criança, ela é o seu reflexo, né? Então, assim, se você tiver uma postura de ansiedade, elas vão perceber isso e vão acabar repassando isso para o dia a dia delas, e isso não vai ser bom, né? Então, assim, procurar fazer o dia a dia ser o mais tranquilo possível, né? Eu acredito que para as crianças maiores tem a rotina de estudo, para estar fazendo alguma atividade, né? Aqueles que têm oportunidade de ter um tempo ao ar livre, no quintal mesmo, né? Isso é muito importante, tá? Na aula passada, era isso que eu queria falar para vocês, tá bom? Eu sei que vocês estão tendo todos os cuidados, mas é sempre bom a gente lembrar, né? Então, era isso que eu queria falar com vocês. Nós vamos falar, na aula passada nós começamos a falar, né, do desenvolvimento, abordamos um pouquinho o desenvolvimento da personalidade, que é desenvolvida em 7 fases, falamos sobre a fase anal, oral, fálica, e hoje nós vamos falar
sobre a fase da latência, né? Que vai dos 5 aos 10 anos. Essa fase é uma fase que a criança pode... É a primeira experiência da criança, né, com o mundo externo. É quando nessa faixa de idade, né, 5, 6, 7 anos, é quando a criança já foi para a escola e ela tem a sua primeira experiência fora do ambiente familiar. Através também dos jogos, das amizades, né? É a fase que a criança busca, né, ídolos e heróis. Se ocorrerem alguma turbulência nas fases anteriores, né, essa criança poderá começar a apresentar um comportamento irritado, agressivo, exibicionista, com excessiva curiosidade sexual, apresentando também mau aproveitamento escolar, podendo ter terrores noturnos, enurese ou dificuldades alimentares nessa fase. Então, assim, é importante em que cada fase que a criança passe, né, ela passe bem, né, que tenha um bom desenvolvimento físico e emocional, porque a criança vai se desenvolvendo adequadamente, né? Nesse período da vida, né, sua autoestima ela já não depende exclusivamente da aprovação externa. Ela começa a ter a própria crítica, né? Se ela tá certa ou se ela tá errada. E se ela tiver, numa situação certa, né? Se ela achar que o seu comportamento foi certo, isso vai aumentar a sua autoestima. Se ela se sentir errada, isso vai trazer um sentimento de culpa e remorso, né? E é tudo muito intenso, né? É uma fase que, como tem autocrítica, pode surgir medos excessivos, né? Medos excessivos de doenças. Olha só a importância do que a gente falou no início, né? De acidentes, de perder o amor das pessoas, de perder pessoas, né? De morte, de solidão. Então a gente tem que ter todo um cuidado, porque é muita sensibilidade, né? Elas são muito sensíveis. Agora eu vou começar a falar da criança em várias fases de desenvolvimento: desenvolvimento social, desenvolvimento emocional, desenvolvimento moral e alguns sinais de alerta, né, desses comportamentos, de alguns comportamentos que a criança possa apresentar. A criança de 5 e 6 anos, de 5 a 6 anos, né? Vamos começar pelo desenvolvimento emocional. Social, desculpa. Vamos começar pelo desenvolvimento social. Para a criança, a mãe é ainda o centro do mundo da criança, pelo que poderá temer não voltar a ver após uma separação. Então, ela tem muito medo dessa perda da mãe, né? É uma fase em que ela imita os adultos, né? Os meninos brincam com as meninas, né? Porque vai ter uma fase que eles não brincam, né?
mas tem uma fase em que eles não brincam, que é o clube do bolinho, né? Menino brinca com menino, menina brinca com menina. Está mais calma, não sendo tão exigente nas suas relações com os outros. É capaz de brincar apenas com outra criança ou com um grupo de crianças, manifestando preferência pelas crianças do mesmo sexo, né? Então, eles podem brincar e podem ter as suas preferências também. Brinca de forma independente, sem necessitar de uma constante supervisão. Começa a ser capaz de esperar pela sua vez e de partilhar. Conhece as diferenças de sexo, aprecia conversar durante as refeições, começa a interessar-se por saber de onde vêm os bebês, está numa fase de maior conformismo, sendo crítica àqueles que não apresentam o mesmo comportamento. Aí a gente vai para o desenvolvimento emocional dessa criança de 5 e 6 anos. Pode apresentar alguns medos, né? Que medos são esses? Medos do escuro, medo de cair, medo de cães, né? Ou de se machucar, de algum dano corporal. Embora não seja uma fase de grandes medos, mas eles estão presentes. Se estiver cansada, nervosa ou chateada, poderá apresentar alguns dos seguintes comportamentos: roer as unhas, indicativo de ansiedade, né? Piscar repetidamente os olhos, fungar, né? É uma fase que ela se preocupa em agradar aos outros. Maior sensibilidade relativa a necessidades e sentimentos do outro, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque eles são sensíveis, né? Se você tá triste, ele quer saber por que você tá triste, por que você tá alegre, porque tem toda essa preocupação, né? É uma fase muito linda. Envergonha-se facilmente. Aí a gente vai ver também o desenvolvimento moral dessa criança de 5 e 6 anos, né? Devido à sua grande preocupação em fazer as coisas bem e, né, fazer certa e agradar, poderá por vezes mentir ou culpar os outros de comportamentos reprováveis, né? Então, assim, a criança infelizmente descobre que ela pode mentir. Aí vem os sinais de alerta, para vocês ficarem atentos se de repente a criança estiver passando por isso, né? Eu coloquei aqui medos excessivos, né? Aquela criança que você começa a perceber que ela está apresentando muito medo, tudo é medo, muito medo. Então, o medo está excessivo, porque o medo é normal, mas quando ele começa a aparecer muito, é sinal que ele está excessivo. Ansiedade de separação extrema, fica muito ansiosa. Por exemplo, aquela criança que vai para a escola e tem dificuldade de ficar na escola. A criança que vai na igreja e não quer ir para a sala, né? Para a salinha. Criança que já com 5, 6 anos ainda faz xixi na cama à noite, não tem o controle. Timidez excessiva, aquela timidez que prejudica a criança, né? Não é que ser tímido é errado, é ruim, não. Mas assim, é quando ela chega a prejudicar o desenvolvimento da criança. Inibição, muita inibição nas brincadeiras, não consegue brincar. Comportamentos ritualísticos, né? Sobretudo à volta da comida, né? Então, eu só vou comer se tiver aquele garfo, aquela faca, aquele prato. Faz alguma coisa antes de comer, se não fizer, não consegue comer. Então, tem que ficar atento. Ou só come algum tipo de alimento. Problemas de fala persistente, falta de interesse pelos outros, alguns traços de ansiedade,
né, muito acentuados, como tiques, roer as unhas, em relação ao sono, dificuldade em adormecer sozinho. Sabe aquela criança que se não dormir na cama dos pais não consegue dormir sozinha? Então, isso a gente tem que ficar, vocês têm que ficar atentos, né? Aí vem a criança de 6 a 7 anos. Vamos começar falando pelo desenvolvimento físico de 6 e 7. Ela é um pouco desajeitada a nível motor, o que se deve a uma coordenação ainda não completamente estabelecida. Poderá sofrer maiores problemas de saúde, como constipações, garganta inflamada, devido à exposição a outras crianças na escola, mas grande vigor e energia, né? Desenvolvimento intelectual. Tem uma noção mais clara das diferenças de sexo, sendo curiosa a este nível. Curiosidade pelo corpo do sexo oposto, né? Começa a ter memórias contínuas e mais organizadas, desenvolvimento das capacidades de raciocínio, passagem de uma aprendizagem através de observação e da experiência para uma aprendizagem através da linguagem e da lógica. A maioria das crianças aprende a ler e a escrever nessa idade. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento social. A criança de 6 e 7 anos, nessa idade, ela não gosta de ser beijada em público, principalmente os meninos. Identifica-se com os adultos fora do seu meio familiar, por exemplo, o professor ou a professora. As relações com os pares são instáveis, por vezes agressivas com as outras crianças, quer sempre ganhar nas atividades em que participa, tentando modificar as regras para satisfazer as suas necessidades. Desenvolvimento emocional. Forte identificação com a figura parental do mesmo sexo, né? Se você é mãe ou pai de uma menina, né? A mãe vai se identificar com a menina e a criança vai se identificar com a mãe ou com o pai. O desenvolvimento de uma maior independência poderá, por vezes, acarretar sentimentos de insegurança, ambivalência, autonomia, dependência. Tem dificuldade em aceitar críticas, culpa ou castigos. As alterações bruscas de humor poderão reaparecer, manifestando maior rigidez no seu comportamento e sendo muito exigente e opositora. Com 6, 7 anos, o desenvolvimento moral da criança, porque ela se preocupa bastante com o seu próprio comportamento, especialmente quando este afeta a família e os amigos. Culpa os outros dos seus erros. Sinais de alerta nessa idade. Medos excessivos continua sendo um sinal de alerta. Ansiedade de separação extrema, né? O xixi noturno, a timidez, problemas de ritual à volta da comida, problema na fala, problemas a nível da sua higiene, né? A criança não quer tomar banho, não quer escovar os dentes, algumas dificuldades escolares. Às vezes já é para a criança estar alfabetizada, mas ela não consegue ler nem escrever. Então, é um sinal de alerta. Pode estar desenvolvendo ou pode ter alguma dificuldade. Continua o sono com a dificuldade em adormecer sozinho. Então, esses são sinais de alerta para vocês também nessa idade. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana, nós vamos falar sobre a criança de 7 e a 8 anos. E eu gostaria de indicar um livro para vocês que eu uso nas aulas, né?
Como Educar Seus Filhos Segundo a Bíblia, né? Ele é do John MacArthur, tá? Então é um livro muito bom para vocês terem e lerem e vivenciarem tudo isso. Boa semana para vocês.